Todos estão prontos? Declaro aberta a sessão. Temos 30 processos para julgamento nessa tarde. Então, pela ordem da pauta, são 12 processos meus e os demais colegas parece que tem 10, né? E dá 32 processos. Eu quero indagar dos colegas, doutora Érica e doutor Alberto, são matérias idênticas, né? E nos meus processos, nos meus 12 processos, eu sou relator, no terceiro, no quarto e no 10º, houve recurso, tanto no 3, o 4 e o 10, houve recurso apenas do autor, e os demais têm recurso, tanto do autor como do réu. Então, eu indago de Vossas Excelências, eu acredito também que Vossas Excelências também está nessa mesma situação e que acha nós, no caso, já que eu já vi o voto de doutor Quaresma, os votos, já vi de doutora Érica, a gente lia eu lia um dos meus votos e fazia o julgamento em bloco. Também, Vossa Excelência, doutora Érica e doutor Quaresma, lia um dos votos e a gente fazia esse julgamento em bloco. O que é que acham? Concordo. Doutor Alberto. Nada a opor, presidente. Porque já que não tem sustentação oral, né? A gente, né? Eu estou vendo o voto de Vossa Excelência, estou vendo a doutora Érica e vice-versa. Pelo menos a gente adiantava mais, né? Então, eu vou dar início ao meu o voto de minha relatoria, o processo de minha relatoria, o primeiro, que é recorrente Maria de Lourdes Andrade e Banco do Brasil, e recorrido Banco do Brasil e Maria de Lourdes Andrade. Então, eu vou ler o voto. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pleitos desta, apenas para condenar a instituição bancária a apresentar os extratos e microfilmagens relativas à conta individualizada da parte autora referente ao PASEP. Em seu recurso inominado, o banco promovido reitera a arguição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. Bem assim, a prejudicial de prescrição, sustentando, no mérito, que desde o ano de 1988, as contas individuais do PASEP não receberam mais depósito e o saldo médio dos participantes com as contribuições desde 1971 situa-se em 2 salários mínimos por cotista. Em seu turno e em seu recurso inominado, a parte autora afirma que trouxe evidências concretas de que o saldo do PASEP não foi corrigido devidamente e sofreu efetivo prejuízo,
eis que o saldo foi caindo bruscamente, sem que tivesse ocorrido saques antes de sua inatividade, pelo que requereu a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados integralmente procedentes ou o reconhecimento da necessidade de prova complexa e afastar a competência dos juizados especiais, julgando extinto processo sem resolução do mérito. Apresentados as respectivas contrarrazões e realizado o juízo positivo de admissibilidade, os autos subiram a apreciação desta turma recursal. É o relatório. A pretensão da parte autora está direcionada a atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária, de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil até a sua aposentadoria. Por força do que dispõe o artigo 38, parágrafo 1 da Lei 9.099/95, não se admite sentença ilíquida e o quanto débito somente pode ser aferida mediante elaboração do exame pericial contábil, prova não produzida nos autos e incompatível com o microsistema dos juizados especiais cíveis. Os juizados especiais não possuem competência para o conhecimento da causa diante de sua complexidade, que demanda a realização de perícia contábil, incompatível com o procedimento sumarício. Nesse sentido, temos a decisão aqui, uma jurisprudência, que eu acredito que Vossa Excelência também deve ter citado nos votos de Vossa Excelência. Então, eu pularia, já que não tem sustentação oral e os colegas todos estão vendo o meu voto, eu prosseguiria. Então, diante do exposto, acolha preliminar arguida pela parte autora e com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei 9.099, julga extinto processo sem resolução do mérito ante a inadmissibilidade do procedimento sumarístico dos juizados especiais. Bem assim, julgo prejudicado o recurso da instituição financeira, sem honorários advocatícios, recursais, por se tratar de recorrente vencedor, parte autora, e prejudicado o recurso da parte adversa. Então, esse é o voto. Doutora Érica. Eu compartilho do entendimento do relator e voto acompanhando. Doutor Alberto. Acompanho o voto do relator. São que processos nessa mesma condição? Eu tenho que... O que distingue é que nesse que acabamos de julgar, autor e réu recorreram. E os outros três que eu tenho, só o autor recorreu. Se Vossas Excelências querem que eu leia um outro voto em que apenas o autor recorreu, eu posso passar para o processo de número 3. Se não, eu acho que está suficiente, né? Se a matéria foi idêntica, eu acho que esse está suficiente para se estender aos demais, na minha opinião, né? Doutor Alberto. Se todos Vossa Excelência extinguiu sem o julgamento do mérito, eu estou de acordo. Todos foram extintos sem julgamento do mérito. Naqueles em que o réu recorreu, eu julguei prejudicado. A diferença só é essa.
Então, doutora Érica, com a palavra para relatar um dos dela, que são todos idênticos também, eu acredito. Então, está com a palavra. Certo. A matéria é exatamente a mesma, sempre contra o Banco do Brasil, sempre com a mesma discussão com relação às correções e os encargos incidentes sobre o PASEP. A diferença é que em alguns processos ambas as partes recorrem, em outros apenas a parte promovida, em outros ainda apenas a parte autora. De toda forma, como o entendimento que o Dr. Vandenberg já colocou, eu compartilho o mesmo entendimento, mas que é um reconhecimento de ofício, teria só alguma diferença com relação a isso. Em alguns recursos, a parte autora não recolheu o preparo e, por isso, o recurso não foi conhecido. Mas o meu voto é em todos eles, independente dessas situações, também pela extinção, por incompetência do juizado, por necessidade da elaboração desses cálculos através de prova pericial. É o voto no mesmo sentido que o Dr. Vandenberg já lançou. Doutor Alberto. Acompanho a relatora. Acompanho também a relatora. Doutora Érica, quer fazer julgamento de outros ou esse é suficiente? Bom, acredito eu que seja suficiente. Se os demais membros entenderem que eu faça a leitura do voto, eu posso fazer, mas é o mesmo entendimento já colocado pelo Dr. Vandenberg, e aí eu entendo que seria desnecessário repetir os mesmos fundamentos. Concordo com Vossa Excelência. Doutor Alberto, então vamos passar. Vossa Excelência vai apenas ler um dos seus, que são idênticos também, né? São. O presidente quer que eu leia um deles? Posso fazer a leitura. Não, eu estou dizendo, eu me sinto satisfeito já com o voto que Vossa Excelência leu. Pronto, eu concedo a palavra a doutor Quaresma, se ele vai ler um dos votos dele. Presidente, eu vou anunciar só a parte prefacial do número dos processos e do nome das partes e vou depois dar o voto só do primeiro e os outros são idênticos. Entendeu? Então, nós temos, os meus processos são do 24 ao 30. O 24 é o recurso inominado, recorrente é o Banco do Brasil e recorrida Francelina Soares. O 25, recorrente Rita Sueli Diniz Ferreira, recorrido Banco do Brasil. O 26, recorrente Luzia Pereira Nunes, recorrido Banco do Brasil. 27, recorrente Ivonete Barreto Ferreira Magalhães, recorrido Banco do Brasil. 28, recorrente Iva Pereira de Souza, recorrido Banco do Brasil. 29, recorrente Gerson Barbosa da Silva, recorrido Banco do Brasil. E 30, e último, recorrente Banco do Brasil e recorrido Juarez Marques de Lima. Eu vou fazer algumas considerações aqui só com relação ao primeiro, o restante são todos já mesmo, para que não fique nenhuma dúvida sobre essa decisão nossa no julgamento de hoje. Vários julgamentos de outros processos envolvendo a mesma matéria, nós já decidimos da mesma forma. O que é que eu digo aqui na ementa? Eu digo recurso inominado, ação de reparação de danos morais e materiais, valores a menor de cotas de PASEP, contestação, preliminares, ausência de prejuízo, inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, sentença de parcial procedência, que condenou a instituição financeira à apresentação de microfilmagem, recurso do banco, alegação de ilegitimidade e incompetência dos juizados especiais, extinção do processo sem resolução do mérito, por necessidade de perícia. E aí eu verifico aqui e digo apenas aquela jurisprudência que nós já temos aqui, do Distrito Federal, de uma das turmas recursais do Distrito Federal, que reconhece a questão do PASEP como um processo de cálculo complexo, porque envolve uma realização de cálculos desde 88
com várias moedas no Brasil e vários períodos econômicos em que fica difícil você fazer um cálculo sem apreciação de um perito. E no juizado especial nós não podemos acolher essa situação, porque pode verificar que os autores dizem lá, faz um cálculo lá, diz, olha, o banco me deve 93 mil. E você, num processo sumaríssimo como o do juizado, o banco, sem ter nem oportunidade de se defender, como é que o juiz vai depois julgar sem mandar para um perito? Porque não vai poder, porque o juizado não tem, não permite. Então, o procedimento é incompatível com o juizado especial. Com relação até o próprio pedido de documento, eu tenho uma jurisprudência aqui, também do Distrito Federal, que diz o seguinte, eu vou só ler a jurisprudência que eu tenho aqui. Juizados especiais cíveis, ação de obrigação de fazer para que a associação apresente contas, causa complexa, incompatibilidade com o rito sumaríssimo, extinção sem julgamento do mérito. Lá eles também pedem que o banco apresente, uma associação apresente contas, para que dentro daquelas contas ele vá dizer se houve prejuízo para ele ou não. A mesma coisa aqui, ele quer que apresente os documentos do PASEP para que depois o banco diga, ou ele diga se houve ou não prejuízo. Mas ele já vai dizendo de antemão que houve um prejuízo de 90 mil, de 60 mil cada processo desse. Aí eu continuo aqui essa jurisprudência. Trata-se de recurso inominário interposto em face de sentença que julgou extinto o processo em razão da complexidade da causa. O autor recorrente formulou pedido inicial para a condenação da associação recorrida em devolução de valores indevidamente pagos, sem liquidar o pedido e a obrigação de entregar balancetes dos últimos 3 anos, com cópia de comprovantes de todos os pagamentos praticados. Aí diz os pontos 2. A competência dos juizados especiais cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela qualidade das partes. Como regra, desde que o autor esteja inserido no âmbito do artigo 8º da Lei 9.099/95, todas as ações de menor complexidade, cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada, são de sua competência. 3. No presente caso, a pretensão do autor é a toda evidência uma prestação de contas, na qual o recorrente busca explicação acerca de cobranças de taxas ordinárias e extraordinárias. Assim, as ações sujeitas a procedimento especial, tal como a prestação de contas, independentemente do valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, fogem à competência do juizado especial em decorrência da circunstância de que os ritos a que estão sujeitos não se conformam com o procedimento especial delimitado pela Lei 9.099/95. 4. Sendo impossível de adequar-se e sujeitar-se ao procedimento delineado por esse diploma legal, correta a extinção do processo sem o exame do seu mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo juizado especial e da consequente incompetência deste juízo. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Essa foi uma decisão da primeira turma recursal do Distrito Federal, relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, julgada em 6/10/2016 e publicada em 24/10/2016. Então, esses procedimentos que tem um procedimento especial, como é o caso dos autos, que é uma exibição de documento pura, essa exibição de documento está previsto no CPC, no novo CPC, nos artigos 396 e seguinte, que é da exibição de documento ou coisa, tem todo um rito especial que fundamenta essa declaração, essa exibição de documento, quando esse documento possa servir para provar e outros assuntos que a parte quer, como deseja aqui. Então, também essa incompetência é absoluta do juizado. Também é esse mesmo fato. Por esse motivo, o meu voto é para exposto voto no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito ante a competência absoluta dos juizados especiais, ficando o recurso da instituição financeira prejudicado que pedia a sua ilegitimidade de parte. Essa situação vai caber ao juiz que vai decidir se é competente ou não, mas nós não somos competentes, então a extinção de todos os processos sem julgamento do mérito com base nessa jurisprudência. Esse é o meu posicionamento.
doutor presidente. Em todos os processos. Todos os processos. Eu acompanho Vossa Excelência, seu brilhante voto. Vossa Excelência expõe muito bem e daí porque o acompanho. Doutora Érica. Acompanho integralmente. Exatamente esses os fundamentos do meu convencimento. Acompanho por inteiro o relator. Doutor Quaresma, quer fazer a leitura de mais alguns votos? Eu, pelo menos, já estou satisfeito. Eu acho despiciente ainda fazer essa leitura, porque trata-se do mesmo caso, as causas são idênticas, apenas um recorre, às vezes a parte autora recorre, o banco recorre, mas a extinção de todos eles, sem julgamento numérico, em decorrência dessas alegações e da própria delimitação da Lei 9.099, é que eu acho que, a não ser que tenha algum relator que deseja, o doutor promotor, ou a doutora Érica, queira que se faça mais alguma explicação, aí eu estarei aqui pronto para isso. Estou satisfeita com os fundamentos. Eu também, doutor Quaresma, estou satisfeito. Doutor Alcides, tem algum... Não, nada a requerer, não, doutor. Doutor, nada a requerer, está tudo ok. Tá certo. Então, já que não temos mais processos para relatar, eu faculto a palavra à doutora Érica, doutor Alberto, a Angélica, doutor promotor, se tem alguém quer fazer uso da palavra? Não, da minha parte não. Doutor Alberto. Quero só agradecer a presença de todos, né, e agradecer a todos os integrantes da turma recursal, o doutor Alcides, na qualidade de promotor de justiça, Angélica, como a anfitriã para a abertura dessa sessão de julgamento, e as demais integrantes da nossa turma recursal e as assessoras de todos os juízes, e sem elas nós também não estaríamos aqui. Então, só os nossos agradecimentos. Esse é o que eu disponho. Boa tarde. Pronto, lembrando, todos já votaram no PJS, só lembrando, quem não votou, vote, porque eu encerro daqui a pouco a sessão. Vamos voltar para a votação. Tem que votar antes de encerrar? Não, vocês podem sair agora e ir lá no PJE e votem para que eu possa lançar as certidões, tá certo? Tá certo. Tá bom? E obrigada. Eu agradeço a presença de todos, doutor Alberto, doutora Érica, Angélica, doutor Alcides, e declaro encerrada a sessão.